Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha a palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar, aquele que nela andar não se desviará, né? Mas tenha sempre, como eu digo, né? Caráter e temor a Deus. Então, gente, hoje o local é diferente, porque eu estou em viagem, passeando, descansando um pouco, né? Estamos de férias. Então, esse cenário está bem diferente. E vamos embora aqui para leitura. No outro vídeo, nós paramos fomos até 4 de 1 Pedro. Agora vamos começar aqui em 5 de 1 Pedro. E vamos ver o que fala aqui no 5. Os deveres dos anciães e dos mancebos, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Pai seja com todos vós, que estáis em Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos iniciar aqui, porque é muito curtinho também, pessoal. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Segundo Pedro, do capítulo 1, se inicia assim. Prefácio e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente, preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e ao mudarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem
não há essas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurei fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando-nos com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2. De segundo Epístola de Pedro. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícias e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos serão maiores em força e poder. Não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles a máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão,
O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em ele, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo ou desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 3. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelos quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. E aqui acaba a segunda epístola universal ao apóstolo Pedro, do apóstolo Pedro. Depois nós vamos iniciar aqui no João. João é curtinho, gente. João, depois tem a segunda epístola de João, que é um capítulo, e a terceira epístola de João também é um capítulo só. Aí já vem Judas, que é um capítulo só também. E aí vai encerrando a Bíblia aqui, nós vamos terminar em Apocalipse, o livro da Revelação.
Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos de hoje. Vamos ler a Bíblia, gente, pedir sabedoria dos céus, né? Não vamos fazer como as pessoas que não creem em Deus, né? Nem teve uma pessoa hoje que... A gente fica até triste, sabia, gente? Às vezes as pessoas falam assim, a gente não leva muito em consideração que a pessoa não crê em Deus, né? Que as pessoas não têm entendimento, não creem, infelizmente. Como eu vou acreditar num livro que eu nem sei quem foi que escreveu? Aqui tá falando, né? Que foi os profetas antigos que viram Jesus, né? Muitos aqui, inspirados pelo Espírito Santo. Eles tinham o quê? Temor a Deus e caráter para com Deus. E Deus, através de, se usou deles para deixar registrada a Bíblia. Só que, infelizmente, nem todo mundo crê. Mas a palavra de Deus fala o quê? O que Jesus falou aos profetas, quando ele mandou eles irem pregar o evangelho ao mundo, né? Vai a tal cidade. Chega lá, vocês entram, não leve bolsa, não leve roupa, não leva nada. Vai só com a roupa do corpo, vocês vão ser, né, vai ser, eles vão te receber, eles vão dar comida, mais ou menos isso que Jesus quis dizer. E vão pregar o evangelho, a palavra de Deus. Aqueles que a receber, amém, glória a Deus. Aqueles que não quiserem receber, nós não vamos enfiar a goela abaixo. Jesus falou? Quando vocês saírem das tais cidades, retirai até o pó das vossas sandálias. Batei os pés para tirar até o pó daquela cidade. Então assim a gente leva. Quem quiser receber, amém. Quem não quiser, amém. Porque a Bíblia mesmo, a própria Bíblia diz que vai ter os filhos da perdição, que são guardados por juízo para serem condenados, né? E aquele que se arrepender é salvo. Jesus liberta, Jesus limpa, Jesus salva. Mas quem não quiser, tem coração duro, né? Endurece o coração, endurece a serviço, não tem como a gente ficar enfiando goela abaixo, né? Sendo chato, porque às vezes a gente se passa perto de chato, tem pessoas que pegando assim, quer ficar enfiando goela abaixo, não sei o que de vocês. Nós não somos obrigados a isso, né? Porque até Jesus falou lá, né? Como é difícil a gente pregar dentro da nossa própria cidade, quando ele estava na cidade dele lá, que foi embora. Até os próprios irmãos dele não criam nele, não acreditavam nele. Então, né? Então assim, a gente lê, a gente leva, a gente... Se a pessoa quer receber, amém. Se não, Deus deu o livre-arbítrio para todos. E no dia do juízo, no dia que nós nos prostramos perante Deus, que a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrarão. Aí é você e Deus, né? Não vai ser pastor, não vai ser procurador, não vai ser ancião, não vai ser pastora, não vai ser profeta, né? Que vai lá, não, ele não recebeu porque ele não... Não, é você e Deus. Aí você vai receber aquela palavra que tem aí na parte fala, que ele fala o quê? Para trás de mim, praticadores de iniquidade, não vos conheço. Para ti está reservado o quê? O lugar da perdição. É aqueles que foram fiel a Deus, né? Bem-vindos, do meu Pai. Herdai o reino que está preparado desde o início do mundo. Então é isso. Então, gente, fiquem todos com Deus, mesmo coração de vocês, né? Vamos ler a Bíblia, que é muito bom. A Bíblia ela nos corrige, ela nos constrange, ela nos alerta, ela nos traz paz, ela nos traz alívio, ela nos dá sabedoria do céu. E quando estamos em erro, estamos em pecado, o próprio Espírito Santo vai nos orientar, vai puxar o seu coração, meu coração. Aquilo que nós estamos fazendo está errado perante Deus. A Bíblia é bem clara, e Jesus fala assim, tem uma palavra assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Infelizmente tem muita gente aí que querem colocar fardo pesado nas pessoas, jugo pesado, mas não, se a gente na Bíblia, a Bíblia é clara. E a gente conversa com Deus, conversando, orando, né, em todos os momentos. Você vai para Deus, pede discernimento, para Deus, se eu estiver errando, quer pecar na sua presença, o Espírito Santo toque em mim, e que eu não venha mais errar, nem cometer o erro de novo. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Linda demais. Beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima leitura da Bíblia. Até o próximo vídeo da Palavra de Deus. Vamos ler a Palavra de Deus, gente.